Oração a Nossa Senhora Desatadora dos Nós e São Miguel. Recuperação, proteção, prosperidade e saúde. Você já sentiu que alguém tentou roubar sua paz, sua saúde ou até seus bens? Já enfrentou momentos em que inimigos desejavam sua derrota? Hoje você vai conhecer uma oração poderosa a Nossa Senhora Desatadora dos Nós e ao Arcanjo São Miguel, capaz de tocar em todas essas áreas: proteção, prosperidade, saúde e restauração. Fique até o fim, pois esta prece pode ser a resposta que o céu preparou para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Mãe que acolhe com paciência os emaranhados que a vida cria, que conhece cada laço apertado pela inveja e por palavras ditas sem cuidado, que caminha em silêncio nos lares onde a paz parece distante, que observa cada gesto de irritação e cada suspiro de cansaço. Olha para esta família e apresenta diante do Altíssimo o clamor que nasce do coração de um homem que deseja um lar pacificado. Em muitos dias, o ambiente que deveria ser abrigo se torna campo de discordância, e a alegria costuma ir embora cedo, como visitante que não encontra lugar para se sentar. O inimigo, que se alimenta da discórdia, tenta espalhar um pó amargo que irrita os olhos e turva a visão, e assim irmãos se estranham, parentes deixam de se ouvir e o amor sofre. Que a intercessão da Mãe que desfaz nós, oferecendo a Deus cada ponto cego e cada lembrança dolorida, alcance este lar agora, e que a misericórdia divina limpe toda influência maligna lançada para dividir e confundir, para que cesse a tempestade que gira em torno de tolices, lembranças mal resolvidas e frases mal interpretadas. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, que ergue o estandarte do céu diante de toda tentativa de mentir e semear confusão, contempla esta casa. As brigas surgem com rapidez, como faíscas num pasto seco, e logo viram incêndio. O adversário sussurra acusações, cutuca feridas antigas, incita orgulho e rancor. Que a espada de luz do guardião corte cada seta envenenada, desarme cada cilada preparada para fazer parentes se estranharem por motivos pequenos, e derrube qualquer palavra de maldição que tenha sido proferida com intenção de dividir. Que anjos enviados pelo Senhor se posicionem nas portas, janelas e corredores, vigiando as conversas, guardando as mentes, preparando o terreno para a reconciliação verdadeira. Nossa Senhora, que escuta o lamento de quem não tem mais recursos emocionais para lidar com a rotina pesada dos conflitos domésticos, apresenta ao Pai Eterno as cenas que se repetem: vozes elevadas, olhos duros, silêncios longos que ferem por dentro, portas que batem, mensagens secas, desconfianças que se multiplicam. O inimigo tenta construir uma casa de espelhos, onde cada um olha e pensa ver ameaças no outro, quando na verdade só enxerga a soma de medo, pressa e cansaço. Que caia por terra a mentira que distorce, que o Senhor sopre um vento puro que varra o pó da acusação e da intriga, e que se instale no meio desta família um clima de serenidade que permita ouvir, acolher, explicar sem sarcasmo, pedir perdão sem humilhação, perdoar sem cobrança secreta. São Miguel, guerreiro de Deus, que conhece o peso das palavras e o alcance dos pensamentos, visita cada cômodo, toca cada memória, recolhe cada frase amarga lançada nos momentos de raiva e leva tudo ao trono do Altíssimo, para que seja purificado. Onde houver palavra lançada com veneno, que se converta em testemunho de mudança. Onde houver ameaça, que se deponham as armas. Onde houver gritaria, que se aprenda a pausa antes da réplica. Onde houver desconfiança, que se reeduque o olhar. Rompe, com santa autoridade, o laço oculto que instiga comparações injustas e competição dentro da própria casa, e dá a coragem necessária para que cada parente admita a parte que cabe na discórdia, sem justificar o que está errado e sem atribuir a terceiros a responsabilidade pessoal. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que regressa aos lares com passos de quem sabe por onde o fio se enroscou, pega agora, diante de Deus, os fios mais duros, palavras antigas que ficaram como farpas, lembranças de perdas não choradas, expectativas irrealistas que geram cobranças veladas, promessas feitas sem preparo e não cumpridas, ciúmes que envenenam, imposições que infantilizam, omissões que ferem. Vai desenredando com mansidão,
segura firme um ponto por vez, sem pressa de acusar e sem desejo de humilhar ninguém. Apresenta ao Senhor cada causa e cada consequência, para que Ele sopre vida nova sobre o que murchou, e dê sabedoria prática nas pequenas decisões que constroem harmonia, o momento de falar e o momento de calar, a maneira de discordar sem atacar, o hábito de explicar sem ironia, o cuidado de perguntar antes de concluir. São Miguel, comandante das hostes do Senhor, cerca esta família por todos os lados, como muralha discreta. O adversário espreita, analisa rotinas, percebe vulnerabilidades e tenta instaurar um regime de chantagens emocionais, segredos mal administrados, fofoca branda que parece inofensiva, porém corrói as bases da confiança. Que todo bilhete ou mensagem mal intencionada, toda sugestão sutil de desunião, toda indireta disfarçada perca potência e desapareça, como fumaça levada pelo vento. Que a luz do Altíssimo vença a penumbra nos pensamentos e nos hábitos, que se fechem as brestas por onde a inveja entra, que o coração aprenda a abençoar quem critica, a responder com serenidade diante de provocações, a construir pontes com gestos simples, como preparar uma refeição, ouvir com atenção, enviar um recado gentil no meio da tarde, reconhecer um esforço pequeno e agradecer por ele. Nossa Senhora, Consoladora atenta, que não ignora o peso das finanças apertadas, das contas que chegam sem trégua, dos medos que rodam à noite impedindo sono, intercede diante de Deus para que a paz doméstica não dependa de números, mas que os números também não sirvam de gatilho para brigas. Que a sabedoria do alto ensine a planejar, a definir prioridades, a evitar desperdícios e promessas impulsivas, a conversar sobre dinheiro com clareza e respeito. Que cada um entenda limites e possibilidades, e que nenhum parente use a carência como arma, nem use a generosidade para controlar os demais. Que do céu venha criatividade para organizar a rotina, gerir o tempo, dividir tarefas, cuidar da casa sem aspereza, celebrar pequenas vitórias sem comparação com a casa do vizinho. São Miguel, cuja presença repele a acusação e inspira retidão, visita a memória coletiva desta família, alcança as histórias herdadas, padrões aprendidos que já não servem, crenças que aprisionam, frases repetidas por décadas que só plantam medo. Que caia por terra a crença de que amar alguém exige vencer a pessoa, impor sempre o próprio ponto de vista, vencer discussões a qualquer custo. Que se instale uma nova lógica, nascida do Evangelho, cada um buscando o bem do outro, sem perder a própria identidade, sem apagar talentos, sem esperar perfeição. Diante de ti, Príncipe Celeste, coloco as conversas difíceis que precisam acontecer, as desculpas que devem ser dadas, as reconciliações que dependem de coragem. Que o céu inspire o momento certo, a entonação certa, as palavras que não humilham. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, intercessora paciente, apresenta ao coração do Pai a realidade espiritual por trás das brigas. Onde houver laço oculto, contrato feito em dia de raiva, palavra lançada como praga, inveja alimentada por quem se beneficia do caos, que tudo seja quebrado pelo poder do nome acima de todo nome. Que água viva lave cada canto desta casa, que objetos, presentes, bilhetes e lembranças que servem de gatilho para rixas percam influência, que o ambiente seja consagrado ao Senhor. Que cada membro desta família sinta desejo de purificar a própria fala, de vigiar pensamentos, de controlar impulsos, de pedir direção antes de responder no calor do momento. Que o Espírito Santo sopre um jeito novo de conviver, mais leve, mais honesto, mais terno, mais firme nos princípios e mais doce na expressão. São Miguel, guardião das passagens, sela a entrada desta casa. Que não entre notícias torcidas, conselhos cínicos, risadas que diminuem a fé, entretenimentos que normalizam agressividade e deboche. Que o lar tenha música que eleva o ânimo, conversas que inspiram, pausas que curam, orações simples que ligam cada um ao Senhor. Que se recupere a mesa compartilhada, mesmo que seja em dias alternados, com simplicidade e gratidão. Que se restabeleça o hábito de olhar nos olhos, de chamar pelo nome, de dizer desculpa e obrigado sem cálculo político, sem medo de perder terreno. Que os casais encontrem delicadeza,
Que os pais aprendam a orientar sem humilhar, que os filhos encontrem espaço para expressar o que sentem, que os mais velhos sejam escutados com respeito, que os mais novos sejam acolhidos com paciência. Nossa Senhora, que guardou no coração as palavras ditas sobre o menino, ensina a guardar sem acumular ressentimento. Ensina a filtrar o que chega, a jogar fora o que só machuca, a armazenar o que edifica. Ensina também a corrigir com calma, a retomar o tema depois, quando a cabeça esfria, a revisitar assuntos difíceis com maturidade e bom humor. Ensina a criar memória bonita dentro de casa, uma tarde de conversa, uma fotografia espontânea, um bilhete de incentivo colado na geladeira, uma oração antes de dormir em voz baixa. E quando recaídas aparecerem, pois todos têm fraquezas e dias ruins, lembra a todos que recomeços estão disponíveis todas as manhãs, que o perdão de Deus não falha, que o passado não precisa governar o presente. São Miguel, fiel combatente, toma o que está escondido nos bastidores, inveja de terceiros, perturbações externas, insinuações lançadas por gente que se aproveita da fragilidade alheia. Que qualquer energia impura, qualquer palavra maldita, qualquer intento de bruxaria, feitiçaria, maledicência ou pacto contrário à lei do Altíssimo percavalie agora e seja anulado pelo poder da cruz. Que se quebrem cadeias invisíveis que empurram parentes para a irritação sem motivo, que caiam muros que impedem abraços, que se abra campo para risos sinceros. E que, na autoridade que o céu concede aos que amam a verdade, este lar seja declarado terreno de paz, terra de reconciliação e de respeito. Nossa Senhora desatadora dos nós, Mãe que cuida de detalhes, contempla inclusive aquilo que muitas vezes passa despercebido, noites mal dormidas, frustrações silenciosas, ansiedade que não dá nome a si mesma, medo sobre o futuro, mágoas camufladas de ironia. Leva ao Pai cada um desses pontos, e alcança desta casa um tempo novo, com disciplina gentil e carinho decidido, em que cada um compreende que o outro não é inimigo, que o problema está diante, não dentro, que o mal deseja ver famílias partidas e que Deus deseja ver famílias de pé. Ensina a sustentar decisões boas nos dias comuns, quando nada chama atenção, quando o cotidiano parece uma repetição interminável. Sustenta hábitos simples que mudam realidades, arrumar o que bagunçou, agradecer o que recebeu, falar com honestidade, cuidar do que é de todos, desistir de ter sempre a última palavra. São Miguel Arcanjo, estende proteção sobre os sonhos desta família. Onde houver projeto, que receba direção e prudência. Onde houver diferença de temperamento, que vire complemento, não colisão. Onde houver tendência a julgar, que nasça interesse verdadeiro em compreender. Onde houver carência de abraços, que nasça iniciativa de proximidade. Onde houver medo de intimidade, que nasça coragem de abrir a alma com responsabilidade. E quando vozes externas tentarem reacender velhas rixas, que soem fracas, sem atrair atenção, como rádio mal sintonizado. Que a família aprenda a blindar seu coração coletivo, a cultivar segredos santos, a proteger a reputação uns dos outros diante de quem deseja ver ruína. Nossa Senhora, Mãe que aponta para o Filho, conduz todos a Jesus, para que ele reine no centro da casa. Com ele, o cotidiano ganha novo sentido, as feridas recebem bálsamo, as conversas aprendem delicadeza, o riso volta mais leve. Com ele, a casa vira pequeno santuário onde se aprende a servir, a reconhecer talentos, a apoiar vocações, a celebrar aniversários e vitórias pequenas, a respeitar lutos e tempos de silêncio. Pede ao Pai que envie sobre este lar a unção que pacifica, que realinha, que reorganiza prioridades, que coloca cada coisa no devido lugar, que orienta escolhas com sabedoria, que ajuda a distinguir o essencial do supérfluo, que afasta excessos, que dá gosto por simplicidade. E eu, homem que deseja ver a família em paz, apresento diante do trono do Altíssimo a sinceridade do desejo de mudança. Peço discernimento para falar na hora certa, coragem para calar quando o silêncio edifica, humildade para reconhecer limites, esperança para não desistir quando recaídas acontecerem, disciplina para perseverar no bem, generosidade para ceder sem rancor,
justiça para traçar limites quando necessário. Peço também vigilância sobre a própria língua, para não reproduzir o que ouvi de ruim, para não crescer boatos, para não alimentar insinuações. Peço mansidão que não é passividade, e firmeza que não é dureza. Peço memória viva da graça recebida, para que o coração não se esqueça do que Deus já fez e ainda faz. Nossa Senhora Desatadora dos Nós e São Miguel Arcanjo, juntos diante de Deus, apresentem este lar como lugar onde a misericórdia deseja agir. Que o Senhor limpe toda maldição lançada para criar brigas internas, que seque a raiz da intriga e silencie o sussurro da inveja. Que haja arrependimento verdadeiro onde houve ofensa, que cada um aprenda a reparar, que cada pedido de desculpas venha acompanhado de mudança de atitude, que cada promessa vã seja substituída por compromisso cotidiano. Que a paz não seja apenas ausência de conflito, mas presença de justiça, ternura, paciência, humor saudável, respeito. Que o amor amadureça, que a esperança não se canse, que a fé alimente decisões concretas. E quando tempos difíceis voltarem, porque a vida traz desafios, que esta casa lembre que não está desassistida. Há um céu inteiro que se inclina, há uma mãe que desata, há um arcanjo que combate, há um Deus que governa com sabedoria. Assim, declare-se quebrada toda tentativa do inimigo de instalar guerra dentro das paredes desta casa. Declare-se selada em Cristo a mente e o coração de cada membro da família. Declare-se consagrado ao Senhor o presente, o passado e o futuro desta história. E que, a partir de agora, o endereço desta família seja conhecido no céu como local de reconciliação, aprendizado, ternura e verdade. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Mãe que intercede diante do trono do Altíssimo, que compreende os limites humanos e observa cada detalhe da vida daqueles que recorrem com fé, olha para este homem que deseja recuperar sua saúde. Os dias se tornam mais pesados quando o corpo não responde como antes, quando a mente sente o peso da aflição e quando o coração é atingido por desejos malignos vindos do inimigo que trama no oculto para fragilizar e enfraquecer. Muitas vezes a fraqueza física parece acompanhada de ataques invisíveis, como se a enfermidade fosse alimentada por intenções sombrias. Por isso, diante de Deus, pede-se que toda amarra, todo laço e toda palavra lançada para atingir o bem-estar sejam agora desfeitos. Que a água pura que corre do coração do Senhor lave cada célula, cada pensamento, cada respiração, para que a vida se reordene segundo a bondade divina. São Miguel Arcanjo, Príncipe Celeste, Guardião da saúde e defensor dos que clamam por justiça, contempla este homem que sofre pela maldade lançada contra ele. O adversário deseja não apenas confundir, mas também adoecer, retirar a alegria de viver e enfraquecer a esperança. Que a espada de luz do arcanjo corte todos os laços que tentam amarrar o corpo a sintomas persistentes, que se rompa todo envio de energia contrária, todo pensamento de destruição, toda palavra lançada para roubar vitalidade. Que cada seta que parte da inveja ou da crueldade perca direção e caia ao chão, sem tocar aquele que está protegido pela misericórdia de Deus. Que cada parte do corpo receba um sopro de vida nova, que a mente reencontre serenidade e que o coração recupere confiança. Nossa Senhora, que cuida com delicadeza, leva ao Pai Eterno a lembrança de dias bons de saúde e vitalidade. Apresenta o desejo sincero de voltar a sentir disposição, de acordar com ânimo, de realizar tarefas sem dor, de sorrir sem peso. O inimigo deseja semear cansaço, introduzir doenças, alimentar medos. Que toda intenção oculta contra esta vida seja levada à presença do Altíssimo e lá perca valor. Que nenhum mal encontre espaço no corpo ou na alma deste homem. Que os olhos sejam iluminados, que a respiração se torne tranquila, que o coração bata em paz, que os ossos sustentem, que o sangue circule limpo, que a mente permaneça firme e que a pele carregue sinais de saúde. São Miguel, defensor contra todas as enfermidades do espírito e do corpo, afasta a presença do mal que deseja ver este homem abatido. Que cada célula seja iluminada pela glória divina, que cada órgão receba equilíbrio, que cada função vital esteja de acordo com o projeto original de Deus. Onde houver dor,
que se estabeleça serenidade. Onde houver inflamação, que se instale calma. Onde houver fragilidade, que surja renovação. E onde houver medo, que reine coragem. Que nenhum envio de doença, praga ou maldição encontre abrigo neste corpo, mas seja repelido de imediato pela presença poderosa do arcanjo e pela intercessão da Mãe que desfaz nós. Nossa Senhora desatadora dos nós, apresenta diante do Pai a vida deste homem como se fosse um fio que precisa ser realinhado. Onde o inimigo fez nó de enfermidade, que seja desfeito. Onde lançou palavras de fraqueza, que sejam recolhidas. Onde tentou projetar morte, que seja anulado pelo sopro de vida eterna. Conduz os anjos de Deus para que rodeiem este homem enquanto dorme, para que cuidem de cada detalhe enquanto ele caminha, para que o protejam de todo olhar de inveja e de todo gesto de ódio. Coloca diante do Senhor o pedido de saúde plena, não apenas no corpo, mas também na mente e no espírito, para que não reste espaço para a sombra, e sim para a luz abundante. São Miguel, guerreiro celeste, ergue um muro invisível em volta deste homem, para que nenhuma seta do inimigo o atinja. Onde houver doença sem explicação, corta pela raiz. Onde houver sintoma que persiste, lança fora o espírito de enfermidade. Onde houver desgaste provocado por intenções malignas, restaura. Que cada oração feita em fé suba ao céu e retorne como chuva de saúde. Que cada lágrima de cansaço seja recolhida e transformada em testemunho de vitória. Que este homem possa se erguer novamente, não apenas com corpo restaurado, mas com alma fortalecida e mente equilibrada. Nossa Senhora, Mãe que intercede, entra nos lugares mais ocultos da memória e do corpo, alcançando feridas antigas que ainda influenciam a saúde de hoje. Leva diante do trono de Deus cada ressentimento que fragiliza, cada medo que adoece, cada raiva que consome. Ensina este homem a descansar no amor divino, a confiar que a saúde não depende apenas daquilo que os olhos veem, mas daquilo que o céu derrama quando a fé se mantém. Afasta dele o desejo do inimigo de vê-lo prostrado, cansado e sem esperança. Faz com que a vida volte a pulsar com intensidade, com serenidade e com plenitude. São Miguel, comandante das hostes celestes, ordena agora que toda enfermidade seja quebrada, que toda palavra de doença se desfaça, que todo desejo de ruína perca sentido. Guarda cada parte deste corpo como território consagrado ao Senhor. Que nenhuma artimanha de inimigo prospere, que nenhuma trama escondida encontre apoio, que nenhum feitiço, praga ou maldição tenha efeito. Que este homem caminhe protegido por uma legião de anjos, e que a própria presença dele seja testemunho de saúde restaurada. Nossa Senhora desatadora dos nós, Mãe que não abandona os filhos, continua diante do Pai com este pedido: que a saúde deste homem seja recuperada plenamente, que sua vida seja exemplo de vitória contra as intenções malignas. Que sua fé seja fortalecida, que seu coração aprenda a repousar em Deus, que seus dias sejam marcados pela confiança e pela gratidão. Onde havia dor, que agora haja alegria. Onde havia fraqueza, que agora haja vitalidade. Onde havia medo, que agora haja confiança. São Miguel Arcanjo, defensor da vida, sela este pedido diante do trono do Altíssimo. Que a saúde seja restaurada, que os desejos malignos do inimigo percam qualquer efeito, que o corpo e a alma deste homem se tornem testemunho vivo do poder de Deus. Que ele caminhe com dignidade, que seus dias sejam longos, que sua boca proclame agradecimento, que sua mente permaneça clara, que seus olhos brilhem de esperança e que seu coração seja morada de paz. E diante do Senhor, pela intercessão da Mãe que desfaz nós e do arcanjo que combate, esta oração é apresentada como testemunho de confiança. Que o Altíssimo derrame vida sobre este homem, que nenhum mal prevaleça, que a saúde seja plena e que a paz seja permanente. Nossa Senhora desatadora dos nós, Mãe que observa com paciência cada laço apertado da vida de quem luta por dignidade, inclina o olhar para este homem que deseja sabedoria para cuidar do que possui, para administrar com prudência o que chega às mãos por meio do trabalho, para gerar recursos com honestidade e serenidade, e para resguardar os frutos de toda dedicação.
Há inimigos que desejam ver desperdício, confusão, decisões impensadas e oportunidades perdidas. Há quem celebre tropeços e tente plantar palavras sombrias contra a estabilidade de um lar. Diante do Altíssimo, que conhece o íntimo de cada coração, apresenta a história deste filho que escolhe a justiça, que se levanta cedo, que busca cumprir obrigações, que deseja crescer em entendimento financeiro sem ceder à ansiedade e sem se tornar escravo de ambições vazias. Toma nas mãos maternas os nós que dificultam planejamento, disciplina e visão de longo prazo, e vai desatando com carinho o emaranhado de hábitos que atrapalham a boa administração, substituindo desordem por clareza, pressa por prudência, medo por confiança na providência. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celestial, guardião de quem caminha em retidão, aproxima-te desta causa. O adversário tenta semear distrações, atritos, impulsos de consumo sem propósito, decisões guiadas pela vaidade e por comparações com vidas alheias. Muitas vozes disputam a atenção e insinuam atalhos fáceis, promessas vazias, ganhos ilusórios. Que a espada luminosa do arcanjo afaste os enganos que cobram preço alto, desarme armadilhas disfarçadas de oportunidades e silencie sugestões que pretendem abrir portas apenas para, logo adiante, conduzir a endividamentos e perdas. Que uma guarda de anjos ocupe as fronteiras desta história, de modo que nenhuma intenção maligna consiga tocar o que é fruto honesto de dedicação. Que todo plano levantado contra a paz financeira desta casa se desfaça como névoa diante do sol, e que o caminho da sabedoria fique iluminado com passos concretos, realistas, sustentáveis. Nossa Senhora, Mãe atenta, apresenta a Deus cada detalhe do cotidiano que impacta as finanças, o alimento comprado com cuidado ou sem planejamento, a conta esquecida no fundo da gaveta, o hábito que corrói silenciosamente o orçamento, a vontade de agradar além do possível, o medo de dizer não quando não há recursos. Pede-se senso prático para escolher o que importa, serenidade para adiar aquilo que ainda não cabe, e criatividade para multiplicar o bem com o que já está disponível. Que surjam ideias de serviços honestos, parcerias confiáveis, pequenos aprimoramentos no trabalho que gerem reconhecimento e melhor remuneração. Que as habilidades já presentes sejam lapidadas e valorizadas, e que novas competências sejam aprendidas com disciplina e constância. Que a mente receba lucidez para ler contratos, para analisar riscos e benefícios, para identificar custos ocultos, para reconhecer manipulações e recusá-las com firmeza. São Miguel, defensor da justiça, aproxima-te dos números, das planilhas, dos acordos, das conversas sobre projetos, dos prazos, dos recebimentos e pagamentos. Onde houver brecha para a má-fé, sela com a verdade. Onde houver insistência de terceiros para arrastar este homem para negócios injustos, fecha o caminho. Onde houver cilada jurídica, aponta sinais de alerta com clareza. Onde houver tentativa de arrancar com chantagem ou intimidação aquilo que pertence de direito, ergue proteção decidida. Que tudo que já foi conquistado com suor e honestidade permaneça preservado, e que nada seja levado por engano, má interpretação, falha de atenção ou malícia de quem deseja arrancar o que não lhe pertence. Que haja anjos de guarda ao redor de cartões, senhas, documentos, contas digitais e chaves de acesso, protegendo de golpes, vazamentos e invasões. Nossa Senhora desatadora dos nós, entra também nas motivações do coração. Muitas decisões financeiras nascem de desejos que tentam preencher vazios. Muitas escolhas ruins aparecem quando cansaço, frustração ou carência pedem alívio rápido. Coloca diante do Altíssimo a história emocional deste homem, para que o amor divino restaure o que dói, aquiete a ansiedade e traga senso de valor que não dependa de coisas. Que ele aprenda a medir resultados pela fidelidade ao bem, e não por aplauso passageiro. Que o Senhor inspire hábitos de autocuidado que não custem caro e que façam bem, como descanso adequado, leitura edificante, exercício simples, convívio familiar saudável e momentos de oração silenciosa. Que, com o coração equilibrado, as escolhas sobre dinheiro sejam mais lúcidas e livres de impulsos. São Miguel, general da luz,
Visita as memórias e corta influências negativas herdadas em relação ao dinheiro. Frases duras que desanimam, crenças de que prosperidade honesta é impossível, experiências de perdas que geraram medo paralisante, exemplos de descontrole que parecem destino. Que o Altíssimo reeduque a mente, estabelecendo uma nova referência, em que o trabalho bem feito é caminho de dignidade, a generosidade responsável abre portas, a pontualidade aproxima boas oportunidades, a palavra dada vale, a transparência honra acordos, a paciência amadurece projetos. Onde houver visão curta, abre horizonte. Onde houver perfeccionismo que impede de começar, inspira passos realistas. Onde houver desorganização, infunde método simples e eficaz. Nossa Senhora, guia suave dos lares, apresenta o pedido por sabedoria prática, que o orçamento não seja inimigo, mas aliado. Que metas sejam definidas com realismo, que cada gasto seja avaliado com critério, que reservas sejam construídas pouco a pouco, com constância, que dívidas, se existirem, sejam encaradas com coragem e resolvidas por meio de negociação honesta e disciplina consistente. Que oportunidades de renda apareçam conforme o talento dado por Deus. Trabalhos extras em horas livres, projetos autônomos, prestação de serviços, ofícios manuais, consultorias, ensino de habilidades, produção de conteúdo útil, vendas éticas, comércio justo. Que cada passo seja acompanhado pelo senso de propósito e pela vigilância sobre riscos, sem ingenuidade e sem medo excessivo. São Miguel Arcanjo, ergue proteção especial contra a inveja e contra a maldade de quem tenta arrancar dinheiro por intriga, manipulação, difamação ou ciladas. Que a reputação deste homem seja guardada como tesouro. Onde houver língua afiada tentando fechar portas, que perca efeito. Onde houver olho cobiçoso rondando a casa, que não encontre acesso. Onde houver tentativa de confundir negócios por meio de boatos, que a verdade prevaleça com rapidez. Onde houver pressão emocional vinda de gente que apenas deseja benefício próprio, sem respeito pela justiça, que surja discernimento para dizer basta com elegância e firmeza. Que contatos profissionais sejam selecionados com critério, que contratos sejam lidos com calma, que prazos sejam respeitados e que a palavra empenhada permaneça íntegra. Nossa Senhora, Mãe que cuida de detalhes, ajuda a ordenar o ambiente de casa para favorecer bons hábitos financeiros, uma mesa livre de papéis espalhados, contas arquivadas corretamente, categorias claras para gastos e entradas, um calendário visível para prazos, um caderno com metas realistas, aplicativos bem organizados, notificações necessárias e silêncio para aquelas que só distraem. Que cada hábito de organização favoreça a clareza mental, qualidade nas escolhas e serenidade diante de imprevistos. Que, quando sobrar um pouco, a gratidão leve a planejar com inteligência. E quando faltar, a mesma gratidão ensine a não se desesperar, buscando soluções honestas, conversando com franqueza, ajustando rotas com humildade. São Miguel, sentinela da esperança, acompanha este homem em reuniões, entrevistas, negociações, apresentações de propostas, conversas com superiores, clientes e parceiros. Que a comunicação seja direta, respeitosa e objetiva. Que o pensamento organize ideias com clareza. Que o corpo expresse serenidade. Que o olhar transmita veracidade. Abre portas que ninguém imagina. Fecha portas que parecem atraentes, mas escondem riscos. Afasta pessoas que encostam apenas para sugar energia e recursos. Aproxima mentores de boa índole, gente que ensina sem explorar, gente que aponta caminhos justos, gente que inspira pela coerência entre fala e prática. Nossa Senhora desatadora dos nós, visita o passado recente e toca em escolhas que ainda pesam no presente. Onde foi dito sim, quando a consciência apontava não, que nasça aprendizagem. Onde houve gasto para impressionar quem não se importa, que se instale maturidade. Onde promessas vazias seduziram, que a mente agora identifique padrões e os recuse com firmeza. Onde houver arrependimento, que seja construtivo e não paralisante. Que cada experiência dolorosa se transforme em sabedoria acionável,
que resultem em escolhas melhores já nas próximas horas. São Miguel, amigo dos que perseveram, sustenta o corpo e a mente nas rotinas que geram prosperidade honesta. Acordar nos horários definidos, cumprir o planejado, revisar metas, melhorar processos, manter comunicação clara, estudar um pouco todo dia, alimentar a própria competência com conteúdos sérios, evitar distrações, honrar prazos. Que nada disso se torne prisão, mas sim caminho de liberdade, no qual a disciplina abre espaço para o descanso, e o descanso bem vivido renova a disciplina. Que a produtividade seja fruto de foco e de paz interior, não de ansiedade. Que alegrias simples acompanhem o dia a dia, evitando a armadilha de gastar para anestesiar cansaços. Nossa Senhora, intercessora fiel, leva ao trono do Altíssimo a súplica por proteção direta contra todo intento de arrancar com astúcia o que este homem constrói. Que pedidos de empréstimos abusivos sejam reconhecidos e recusados com educação. Que convites para negócios obscuros sejam descartados. Que ninguém se aproveite de boa-fé para assinar papéis que tragam prejuízo. Que a justiça divina cerque esta vida de todos os lados, para que o que pertence a este lar permaneça neste lar, e para que a generosidade, quando praticada, brote de liberdade e não de culpa ou opressão alheia. Que a bênção sobre o trabalho não seja aniquilada por hábitos de desperdício, nem por vícios sorrateiros, nem por orgulho que impede pedir ajuda profissional quando necessário. São Miguel, príncipe do céu, circula por todos os lugares onde este homem pisa: o escritório, a oficina, a loja, o canteiro de obras, a estrada, a feira, o consultório, a sala de aula, a reunião online, a fila do banco, o balcão do cliente. Onde houver risco de golpe, coloca uma barreira. Onde houver olhar mal intencionado, desvia. Onde houver documento adulterado, faz ver o detalhe. Onde houver proposta maquiada, destaca a cláusula perigosa. Onde houver parceria injusta, encerra antes que traga prejuízo. Onde houver oportunidade alinhada com o bem, com a ética e com a vocação, abre ampla passagem, com sinais concretos e confirmação na consciência. Nossa Senhora, Mãe que inspira cuidado, abençoa a relação deste homem com o próprio corpo e com a mente, pois sem saúde não há prosperidade sustentável. Que a alimentação seja equilibrada dentro das possibilidades, que a água seja lembrada, que o descanso seja respeitado, que o excesso de tela seja controlado, que o exercício adequado seja cultivado. Que a mente receba momentos de silêncio, leitura, oração e gratidão. Que decisões financeiras não sejam tomadas nos picos de cansaço, mas após pausa e reflexão. Que, se necessário, venha ajuda de profissionais idôneos, contadores, advogados, consultores, médicos, terapeutas. Que o orgulho não impeça de aprender e a vergonha não impeça de começar de novo. São Miguel, guardião das portas, protege as entradas e saídas do dinheiro. Que o que chega não saia por ralos invisíveis. Que o que sai esteja amparado por motivo justo e oportunidade real. Que dízimos, doações e solidariedade, quando praticados, nasçam de consciência e alegria, e não de superstição ou troca. Que cada centavo seja tratado com respeito, como semente que deve ser plantada, regada e acompanhada. Que gastos inevitáveis não tragam susto, porque foram previstos. Que imprevistos não destruam o ânimo, porque já existe reserva. Que ganhos inesperados não subam a cabeça, mas reforcem a serenidade e ampliem a capacidade de fazer o bem. Nossa Senhora desatadora dos nós, coloca sob teu manto as relações familiares e sociais deste homem, pois muitos problemas com dinheiro nascem em conversas mal conduzidas. Que a sinceridade seja cultivada em casa. Falar sobre prioridades, combinar regras, dividir responsabilidades, educar com exemplo. Que presentes não substituam presença. Que prazer não substitua propósito. Que aparências não valham mais do que paz. Que o diálogo seja firme e terno ao mesmo tempo, sem acusações, sem ironias, sem cobranças humilhantes. Que cada um aprenda a reconhecer limites e a comemorar avanços,
mesmo pequenos. São Miguel, campeão da verdade, acompanhe este homem quando olhar para trás e enxergar resultados. Que a avaliação seja honesta, sem autoengano e sem autopunição. Que haja humildade para corrigir rapidamente, e coragem para sustentar o que está dando certo. Que, ao olhar para frente, metas tenham datas, valores e passos claros. Que o calendário do mês não seja inimigo, mas mapa amigo. Que o caderno de contas não assuste, mas oriente. Que planilhas e aplicativos sejam instrumentos de luz, e não labirintos que confundem. Que, quando chegar a hora de negociar, a fala seja objetiva e respeitosa, e o ouvido esteja atento para entender o outro lado e encontrar soluções justas. Nossa Senhora, Mãe que inspira confiança, lembra diariamente a este homem que a verdadeira prosperidade inclui retidão de caráter, paz na consciência, gratidão constante e generosidade sensata. Que ele nunca venda a alma por dinheiro, que nunca sacrifique valores por ganhos rápidos, que nunca explore o fraco para se sentir forte. Que o Altíssimo, que vê o secreto, recompense cada gesto de justiça, cada decisão honesta, cada renúncia a um atalho torto, cada semente lançada no terreno certo. São Miguel Arcanjo, em comunhão com Nossa Senhora Desatadora dos Nós, apresenta agora este pedido ao trono do Altíssimo: sabedoria abundante para cuidar e ganhar mais dinheiro com integridade, proteção para que nenhum inimigo arranque o que foi construído, lucidez para identificar ciladas e recusá-las, persistência para sustentar hábitos que produzem bons frutos, serenidade para atravessar períodos difíceis sem desespero, capacidade de criar valor com o talento que Deus plantou, e paz no coração para desfrutar do que se alcança sem culpa, sem ostentação, sem medo. Que tudo que entrar por meios retos permaneça, que tudo que tentar sair por engano ou malícia seja contido, que tudo que vier a mais seja administrado com responsabilidade, e que tudo que faltar por algum tempo encontre resposta por meio de trabalho honesto, planejamento, apoio mútuo e direção do céu. E eu, homem que deseja ver um futuro estável e uma casa tranquila, declaro diante de Deus o compromisso com a verdade no falar, com integridade no agir, com prudência no gastar, com diligência no trabalhar, com generosidade equilibrada ao partilhar. Peço memória viva das lições já aprendidas, olhos atentos para os sinais do caminho, coragem para dizer não quando necessário, paciência para construir aos poucos, humildade para pedir ajuda e ensinar o que já se sabe. Que cada novo dia traga a chance de praticar o bem, de organizar um pouco mais, de aprender um pouco mais, de agradecer muito mais. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, São Miguel Arcanjo, levem este clamor à presença do Altíssimo e retornem com cuidado ao lado deste filho, guiando os passos, protegendo entradas e saídas, iluminando decisões, sustentando a esperança. Que a casa seja conhecida como ambiente de justiça e paz. Que o trabalho seja reconhecido pela qualidade. Que o trato com o dinheiro seja exemplo de equilíbrio. Que os inimigos que planejam ruína encontrem portas fechadas e acabem desistindo. Que a providência divina continue surpreendendo com oportunidades que se encaixam, com portas que se abrem no momento certo, com parcerias honestas e com resultados que trazem alegria simples. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.